Estudo sobre o Evangelho de João, parte 10, dia 6 de janeiro de 2024. João, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 25. Purificação do templo. Jesus na festa da Páscoa. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram nas Escrituras, e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. João 2, 12, 25. O segundo milagre que nosso Senhor registrou como tendo feito exige nossa atenção nesses versículos. Como o primeiro milagre em Canaã, é eminentemente típico e significativo das coisas que ainda estão por vir. Participar de uma festa de casamento e purificar o templo da profanação estavam entre os primeiros atos do ministério de nosso Senhor em sua primeira vinda. Purificar toda a igreja visível e realizar uma ceia de casamento estará entre seus primeiros atos. Quando ele vier novamente, vemos, por um lado nesta passagem, o quanto Cristo desaprova todo comportamento irreverente na casa de Deus. Dizem-nos que ele expulsou do templo aqueles que encontrou vendendo bois, ovelhas e pombas dentro de seus muros, que derramou o dinheiro dos cambistas e derrubou suas mesas, e que disse aos que vendiam pombos: tire essas coisas daqui. Não faça da casa de meu pai uma feira. Em nenhuma ocasião, no ministério terreno de nosso Senhor, o encontramos agindo com tanta energia e exigindo uma indignação tão justa como na ocasião agora diante de nós. Nada parece ter despertado dele uma demonstração tão marcante de ira santa como a irreverência grosseira que os sacerdotes permitiam no templo, apesar de todo o seu zelo jactancioso pela lei de Deus. 2 vezes será lembrado: ele descobriu a mesma profanação da casa de seu pai acontecendo dentro de 3 anos. Uma vez no início do seu ministério e uma vez no final. 2 vezes o vemos expressando seu desagrado nos termos mais fortes. A coisa é dobrada para imprimir uma lição mais fortemente em nossas mentes.
A passagem em uma que deve suscitar profundas buscas de coração em muitos lugares. Não há ninguém que professe e se chame de cristão, comportando-se todos os domingos tão mal quanto esses judeus. Não há ninguém que secretamente traga para a casa de Deus seu dinheiro, suas terras, suas casas, seu gado e toda uma série de assuntos mundanos. Não há ninguém que traga seus corpos apenas para o local de adoração e permita que seus corações vagueiem até os confins da terra. Não há ninguém que esteja quase em todo mal no meio da congregação. Provérbios 5,14. Essas são coisas sérias, são perguntas sérias. Multidões pode-se temer, não poderiam dar-lhes uma resposta satisfatória. Igrejas e capelas cristãs, sem dúvida, são muito diferentes do templo judaico. Eles não são construídos segundo um padrão divino. Eles não têm altares ou lugares santos. Seus móveis não têm um significado típico, mas são lugares onde a palavra de Deus é lida e onde Cristo está especialmente presente. O homem que professa adorar neles certamente deve se comportar com reverência e respeito. O homem que traz consigo seus assuntos mundanos quando professa adorar, está fazendo o que evidentemente é mais ofensivo a Cristo. As palavras que Salomão escreveu pelo Espírito Santo são aplicáveis a todos os tempos. Guarda o teu pé quando fores à casa de Deus. Eclesiásticos 5:1. Vemos, por outro lado, nesta passagem, como os homens podem se lembrar de palavras de verdade religiosa muito depois de serem ditas, e podem um dia ver um significado naqueles que a princípio não viram. Dizem-nos que nosso Senhor disse aos judeus: destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. João nos informa distintamente que ele falou do templo do seu coração, do seu corpo, que ele se referiu à sua própria ressurreição. No entanto, o significado da frase não foi entendida pelos discípulos de nosso Senhor no momento em que foi proferida. Não foi até que ele ressuscitou dos mortos, 3 anos após os eventos aqui descritos, que o pleno significado da sentença brilhou em seus corações. Durante 3 anos, foi um ditado obscuro e inútil para eles. Por 3 anos, ficou adormecido em suas mentes, como uma semente em um túmulo, e não deu frutos. Mas, no final desse tempo, a escuridão passou. Eles viram a aplicação das palavras de seu mestre, e como eles viram, foram confirmados em sua fé. Eles se lembraram de que ele havia dito, e ao se lembrarem, eles creram. É um pensamento confortável e animador, que o mesmo tipo de coisas que aconteceu com os discípulos está acontecendo com frequência nos dias atuais. Os sermões que são pregados para ouvidos aparentemente desatentos nas igrejas não são todos perdidos e jogados fora. A instrução que se dá nas escolas e nas visitas pastorais não é toda desperdiçada e esquecida. Os textos que são ensinados pelos pais aos filhos não são todos ensinados em vão. Muitas vezes há uma ressurreição de sermões, textos e instruções após um intervalo de muitos anos. A boa semente, às vezes, brota depois que aquele que a semeou está morto há muito tempo. Que os pregadores continuem pregando, e os professores continuem ensinando, e os pais continuem treinando os filhos no caminho que devem seguir. Deixe-os semear a boa semente da verdade bíblica com fé e paciência. Seu trabalho não é vão no Senhor. Suas palavras são lembradas
muito mais do que eles pensam e ainda surgirão depois de muitos dias. 1 Coríntios 15, 58, Eclesiásticos 11, 1. Vemos, por último, nesta passagem, quão perfeito é o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo do coração humano. É-nos dito que quando nosso Senhor esteve em Jerusalém pela primeira vez, ele não se comprometeu com aqueles que professavam crer nele. Ele sabia que eles não eram confiáveis. Eles ficaram surpresos com os milagres que o viram operar. Eles estavam até intelectualmente convencidos de que ele era o Messias, a quem eles esperavam há muito tempo. Mas eles não eram discípulos de fato. João 8:31. Eles não foram convertidos e verdadeiros crentes. Seus corações não estavam certos aos olhos de Deus, embora seus sentimentos estivessem excitados. Seu corpo interior não foi renovado, o que quer que professassem com os lábios. Nosso Senhor sabia que quase todos eles eram ouvintes de terreno pedregoso. Lucas 8:13. Assim que surgiu tribulação ou perseguição por causa da palavra, sua assim chamada fé provavelmente murcharia e chegaria ao fim. Tudo isso nosso Senhor viu claramente, se outros ao seu redor não viram. André e Pedro, e João e Filipe e Natanael talvez se admirassem de que seu mestre não recebesse esses crentes aparentes de braços abertos. Mas eles só podiam julgar as coisas pela aparência externa. Seu mestre podia ler corações. Ele sabia o que havia no homem. A verdade agora diante de nós é aquela que deveria fazer os hipócritas e falsos professos tremerem. Eles podem enganar os homens e mulheres, mas não podem enganar a Cristo. Eles podem usar um manto de religião e parecer como sepulcros caiados, belos aos olhos dos homens. Mas os olhos de Cristo veem sua podridão interior, e o julgamento de Cristo certamente os alcançará, a menos que se arrependam. Cristo já está lendo seus corações e, ao ler, fica descontente. Eles são conhecidos no céu, se não são conhecidos na terra, e serão conhecidos longamente para a sua vergonha, diante dos mundos reunidos, se morrerem inalterados. Está escrito: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3:1. Mas a verdade diante de nós tem dois lados. Como a coluna de nuvem e fogo no Mar Vermelho, Êxodo 14:20, se parece sombrio para os hipócritas, parece brilhante para os verdadeiros crentes. Se ameaça irá para falsos professos, fala de paz a todos os que amam Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Um verdadeiro cristão pode ser fraco, mas é verdadeiro. Uma coisa, de qualquer forma, o servo de Cristo pode dizer, quando abatido por um senso de sua própria enfermidade, ou magoado pela calúnia de um mundo mentiroso. Ele pode dizer: Senhor, sou um pobre pecador, mas sou sincero, sou verdadeiro. Você sabe todas as coisas. Você sabe que eu te amo. Você conhece todos os corações. E você sabe disso. Fraco como meu coração, e é um coração que se apega a você. O falso cristão se afasta dos olhos de um Salvador que tudo vê. O verdadeiro cristão deseja seu Senhor, sempre olha para estar nele de manhã, ao meio-dia e à noite. Ele não tem nada a esconder. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Pai, pela tua luz em minha vida. Muito obrigado, ó Pai,
pela tua luz na vida de cada cristão, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem que tem o teu Espírito Santo reinando dentro deles. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, santo, puro e verdadeiro. Muito obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.